Boa noite, senhoras e senhores. Daremos início hoje, com essa audiência pública, ao processo de discussão e apreciação do projeto de lei número 175/2025, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, em cumprimento ao disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente, publicado no Diário Oficial do Município. Gostaria de informar também que está aberto o prazo para os vereadores que quiserem apresentar emendas ao projeto até 23/6/2025, às 12 horas. E a reunião dessa comissão especial para apreciação do projeto e das eventuais emendas apresentadas será no dia 25/6, às 10 horas, na edilidade. O secretário convocado terá um prazo máximo de 20 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Os munícipes também poderão fazer seus questionamentos por escrito, enviando mensagem para o E-Democracia. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Então, nós vamos dar início com o senhor Guilherme Costa Moreira, diretor de Planejamento Orçamentário da Secretaria da Fazenda. Uma boa noite, vereadores, assessores, colegas da Prefeitura e todos que nos acompanham aqui, presencial ou remotamente. Venho aqui hoje, representando a Secretaria da Fazenda, apresentar para vocês o projeto de lei número 175 de 2025, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Já faço um parêntese na minha fala explicando o porquê da dinâmica diferente aqui, ou pelo menos evidenciando aqui nesse momento, ao invés das audiências em dias separados, em momentos separados, como fizemos no passado, especialmente essa LDO para 2026, nesse momento apresentaremos juntos. Então temos aqui Secretaria de Educação representada, Secretaria de Saúde e a Secretaria de Governo compondo a mesa em nome dos demais secretários. Durante a minha fala vai ficar evidente o motivo do porquê. Primeiro, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das 3 peças orçamentárias que vão compor o que a gente chama de orçamento público. Então, ela vai estar tanto definida lá na Constituição Federal, no artigo 165. Então, vai dizer que as leis de iniciativa do Poder Executivo vão estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A nossa lei orgânica vai replicar esse mecanismo lá no artigo 322, em texto muito similar. Mas, então, o que pretende? O parágrafo 2º do artigo 322 da nossa lei orgânica vai dizer que a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá metas e prioridades, despesas de capital e orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Complementar a isso, vem a Lei de Responsabilidade Fiscal e adiciona atribuições a essa lei de diretrizes orçamentárias, sobre a questão de equilíbrio de receitas e despesas, avaliação de resultados, critérios para limitação de empenho e condições para transferências de recursos. O que é, de fato, então, o orçamento público? O orçamento público descrito aqui nessas 3 peças orçamentárias, o plano plurianual, que seria o nosso plano de médio prazo, que vai compreender programas e ações com metas que o governo pretende alcançar em 4 anos. No PPA, ainda em elaboração, nós vamos definir quais são os grandes problemas que o governo do prefeito Lucas pretende abordar. De que forma ele pretende abordar, quais são as ações que ele vai tomar para que cheguemos àqueles resultados esperados. A LDO, diferente do PPA, é uma lei anual. E ela vai fazer um recorte de prioridades e metas dentro desse PPA para um único ano.
Além disso, ela vai definir metas fiscais e todo aquele aparato de garantia de equilíbrio fiscal que é pedido lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é aquele lugar onde eu vou alocar recursos. É aquela lei orçamentária onde eu vou dizer o quanto eu vou gastar em cada fim específico. Olhando para isso, numa linha temporal, então a gente vai ver um PPA de 4 anos orientando 4 LDOs em cada um dos anos, que por sua vez vão direcionar 4 LOAs. Nesse momento a gente está em 2025, executando a LDO 2025, executando a LOA 2025, que ainda são do PPA do antigo prefeito. Então, nesse primeiro ano de governo do prefeito Lucas, a gente executa aquilo que foi deixado planejado pelo último prefeito e planeja os próximos 4 anos. 3 deles governados pelo próprio prefeito Lucas e o último fica para a sequência. Seguindo em frente, e aí fiz essa primeira fala em tom teórico, para que a gente seja aqui, nossa intenção é ser bastante claro e didático. O material do projeto de lei, em mãos dos nobres vereadores desde 30 de abril, traz aquele texto técnico, principalmente a LDO. É um texto bastante pesado, bastante técnico, não é tão palatável quanto as demais leis orçamentárias. Então, a gente vem aqui hoje com a intenção de ser didático e claro, sem prejuízo de, no decorrer da discussão, das perguntas, a gente se aprofundar tecnicamente em cada um dos anexos, caso seja necessário ou interesse dos vereadores ou da população que nos acompanha. Então, o projeto de lei 175 de 2025, a LDO de 2026, ele tem no corpo da lei uma estrutura que, por exemplo, vai falar de metas e prioridades da administração pública, de diretrizes gerais da elaboração do orçamento anual, vai falar de organização da estrutura do orçamento, e aí a gente vai falar critérios para operações de crédito, quando eu posso remanejar recursos, os limites para eu fazer isso, sem que eu tenha que me submeter novamente à apreciação da casa. A gente vai falar de transferência de recursos públicos, de reserva de contingência, a gente vai falar de incentivos de natureza tributária, a gente vai falar de revisão do quadro de pessoal e de critérios para créditos adicionais e especiais. Então, tudo isso está lá no corpo da lei, definindo esses critérios, até onde o município pode ir, que já fica pré-aprovado, que fica pré-acordado junto à casa, caso aprovado o texto nesses termos. Olhando para os anexos, e aí a gente vai cumprir aqui rigorosamente o que vai pedir, tanto lá a Constituição, quanto a lei orgânica, quanto a lei de responsabilidades, compreendem os anexos dessa lei as metas anuais, um anexo que demonstra para mim o cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, metas atuais comparadas com a do exercício anterior, evolução patrimonial, aplicação de recursos de alienação de ativos e diversos outros que a gente vai trabalhar aqui. Não vou ser cartesiano de passar um a um em ordem, mas farei questão de destacar os pontos mais importantes do texto como um todo e dos anexos como um todo. Antes de entrar na discussão em si, do que contém ali nos anexos, deixar claro quais são os indicadores macroeconômicos que usamos nas projeções de receita aqui. Por que isso é importante? Primeiro, são macroindicadores trazidos do governo federal. Por quê? Porque o aparato deles estrutural é muito melhor que o nosso para aferir esses indicadores. Não somos obrigados a usar, mas naturalmente, por prudência, a gente adota. O primeiro deles, PIB. A importância da gente usar o PIB. O PIB vai medir o crescimento do que entregamos, das nossas riquezas, do que é produzido. Isso vai impactar minhas receitas de que forma? Se as minhas empresas produzem mais, se eu produzo mais riquezas, naturalmente a fatia que eu retorno disso para o município em forma de tributos também cresce. O IPCA, que a gente usa como inflação oficial, ele vai medir para mim a perda do meu poder de compra da moeda. Então, por exemplo, eu vou ver que um IPTU reajustado pela inflação, os tributos reajustados pela inflação, quando eu ajusto a minha unidade fiscal, vai gerar impacto no meu tributo. De um ano para o outro, o meu ISS ele sobe quanto?
a gente reajusta ele pela unidade fiscal, que é reajustada tomando como base a inflação oficial. A gente traz aqui também como indicador importante na nossa metodologia de previsão o PIB de serviço. Do PIB total de Guarulhos, o PIB de serviço é aquele mais expressivo. Guarulhos é uma cidade que tem vocação de serviços, boa parte da sua receita é composta pelo ISS, a receita de serviço. Então, quando a gente fala em quase 7 bi de receitas, 1 bi dessa receita é ISS, é uma receita muito importante e expressiva. Trazer esse indicador na hora de prever receitas é importante. IPMS e ICMS é o índice de participação do município. Aí a gente vai ver no ICMS, no Fundeb e no IPVA, que são recursos transferidos de Estado e União. E esse índice de participação vai dizer para nós o tamanho da fatia a qual Guarulhos tem direito nesse bolo de recursos arrecadados. Então, o Estado vai arrecadar o ICMS como um todo e passar um percentual disso para cada um dos municípios do Estado. E aí, consideramos aí, para eles um índice estável e no IPVA um crescimento de 10% ano a ano. Dito isso, contextualizado tudo isso, a gente parte de onde nasce a LDO? Nasce da previsão de receita. É o primeiro ponto em que a gente trata. Nossas receitas previstas para 2026, receita total de 6,5 bi, sendo que dessas 98% são receitas primárias, ou seja, receitas não financeiras correntes. Já receitas primárias de capital 1% e 1% de receitas financeiras, ou seja, aquelas não primárias. Quando a gente olha para esse quadro do lado, esse diagrama em árvore aí, ele vai mostrar para nós a dimensão do que, por exemplo, as transferências correntes a gente está falando aqui de ICMS, de IPVA, de transferência do bloco de custeio da saúde, somando 4,1 bi desse total. Impostos e taxas, e aqui impostos arrecadados diretamente pelo município, IPTU, ISS, 1,9 bi. Demais receitas primárias, 296 milhões. E isso mostra para a gente a dimensão do quanto a gente depende de transferências correntes na nossa receita e de impostos. Quando a gente olha aqui para a despesa, num olhar muito parecido aqui, um total de despesa estimado de 6,6 bi. Então, falávamos lá de receitas de 6,5 e aqui nas despesas de 6,6. O que compõe essas despesas? Primeiro, despesas primárias correntes, 83%. As primárias de capital, investimentos, da ordem de 8%. Restos a pagar de despesas primárias, 6%. E despesas financeiras, 3%. E aí, certamente, perceberam que temos mais despesas que receitas. Vamos ver aqui, por exemplo, restos a pagar. Desequilibra essa conta. Então, tudo que eu pretendo arrecadar em 2026 é suficiente para custear as despesas de 2026. No entanto, há uma previsão aqui de trazermos restos a pagar, e aí vai deixar essa conta naturalmente negativa. Mais à frente, vamos mostrar isso lá no resultado primário, o impacto de tudo isso. O que compõe essas nossas despesas, então? A maior parte delas, outras despesas correntes, que vão estar aqui os nossos contratos de custeio, nossos contratos continuados, somando mais de 3 bilhões em previsão. Pessoal e encargos, 2,4 bilhões. Despesas primárias de capital e investimentos, 500 milhões. Restos a pagar, 433 milhões. E as despesas financeiras da ordem de 210 milhões. Quando a gente faz uma comparação aqui do que a gente tem proposto de meta de receitas e despesas, receitas previstas em azul e despesas previstas em laranja, a gente vai ver que no passado, vou chamar a atenção aqui para os exercícios de 2024, principalmente, que tinha uma previsão de despesa muito maior do que de receitas. O que a gente vê para 2025 é um cenário muito mais equilibrado, e daí para frente o que a gente projeta é equilíbrio. Equilíbrio tem sido a nossa palavra de ordem para trazer as contas públicas em forma suficiente que nos permitam saúde orçamentária e financeira que propiciem as entregas que pretendemos. Quando a gente vai olhar aqui para o resultado primário, aqui a gente vai deixar clara aquela relação. A gente tem previsto em despesas primárias 6,4 bi
E em receitas primárias, 6,49 em despesas e 6,45 em receitas. Uma pequena diferença negativa, ou seja, mais despesas do que receitas, me gera uma previsão, uma meta de resultado primário de 41 milhões negativos. E vai falar, eu posso ter uma meta negativa? Sim, posso. A lei de responsabilidade exige de mim equilíbrio. Não somos uma empresa privada que temos a obrigação de ter lucro. Então, naturalmente, eventualmente, teremos mais despesas que receitas. A lei de responsabilidade vai cobrar de nós equilíbrio. É a palavra-chave da lei de responsabilidade. Quando a gente olha para o resultado nominal, que na prática vai medir para a gente a variação do endividamento do município, a dívida consolidada do município do estado atual ou do encerramento desse exercício em relação ao que se pretende para o exercício anterior, um resultado nominal da ordem de 221 milhões. O que isso significa? Que a meta é que no exercício de 2026 nós tenhamos uma redução da dívida consolidada do município da ordem de 221 milhões. Quando a gente vai olhar aqui para as receitas e despesas com alienação de ativos, e aqui, por que olhamos para isso aqui? Qual o interesse de olhar? Alienação de ativo é quando eu me desfaço de patrimônio mobiliário ou imobiliário, quando eu vendo esses patrimônios. E para evitar que o município sofra uma perda de patrimônio, que o município se desfaça de patrimônio para cobrir despesas correntes, por exemplo, para cobrir custeio, a lei vai me obrigar que eu aplique esses recursos que eu obtive com essa alienação em ativos em investimentos. E aí a gente vai trazer aqui um histórico. As barras azuis são receitas, as barras laranja despesas. O saldo lá em 2021 dessa conta de alienação de ativos, 7 milhões. Tivemos 850 mil em receitas de alienação em 2022, uma rentabilidade de mais 850 mil. Gastamos 440 mil em investimentos. E ali em 2023, receitas de 3 milhões, uma rentabilidade de 1 milhão, despesas de investimento 4 milhões. Lá em 2024, receitas de alienação 560 mil, 1 milhão e 300 de rentabilidade e despesas de investimento 8 milhões. O saldo atual dessa conta de alienação de ativos, 1,8 milhões. Falando de previdência, e aqui a nossa previdência, nós vamos dividir ela em dois fundos. Um fundo capitalizado, ou seja, aquele fundo que é destinado aos servidores admitidos após setembro de 2000. Nesse infográfico abaixo aí, a gente vai ver em bonequinhos azuis servidores da ativa e em laranja aposentados e pensionistas. Então, quando a gente olha para esse fundo capitalizado, ele é composto quase que na totalidade por mais de 98% por servidores da ativa. Quando a gente olha agora para esse gráfico ao lado, a gente vai ver que, naturalmente, como a maior parte dos meus servidores está na ativa, eu vou ter muito mais receitas que despesas nesse momento. Então, uma receita de contribuições de 123 milhões, contribuições patronais 186 milhões, receita patrimonial, ou seja, a rentabilidade da aplicação do saldo do fundo, 65 milhões, outras receitas 12. E em despesas, como tenho poucos aposentados e pensionistas, aposentadorias, 3 milhões, pensionistas, 7 milhões. E isso deixa a gente com um superávit previdenciário da ordem de 365 milhões. Cenário bastante diferente a gente vai ver no fundo financeiro. O fundo financeiro é o fundo daqueles servidores admitidos antes de setembro de 2000. E se lá no fundo capitalizado eu tinha uma maioria dos partícipes desse fundo na ativa, aqui só cerca de 25% ainda se encontram na ativa, com uma grande maioria de 75% já de aposentados e pensionistas. Quando a gente for olhar para o gráfico, naturalmente, se a maior parte dos meus contribuintes desse fundo estão aposentados ou são pensionistas, eu vou ter muito mais despesas que receitas nesse fundo. Então, em receitas ali de contribuições de segurado, só 28 milhões, contribuições patronais 27, 980 mil de receita patrimonial e 25 milhões. Quando a gente vai ver aposentadorias, 210 milhões. Pensões por morte, 40 milhões. Isso deixa a gente com a insuficiência financeira da ordem de 173 milhões. O que isso significa? Significa que a prefeitura, o executivo, é obrigado a transferir ao Instituto de Previdência 173 milhões para cobrir essa insuficiência financeira do Fundo Previdenciário Financeiro.
Outro anexo que é bastante importante e interessante do projeto de lei é aquele que trata das renúncias de receita. A gente vai trazer aqui, ordenadas da maior às menores e ao final agrupadas, a maior delas, a isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, estimadas para o exercício de 2026 em 31 milhões. Benefícios o desconto de 5%, somando 29 milhões em renúncias, o benefício de IPTU concedido a empresas no município, 15 milhões, e assim por diante, somando um total de 154 milhões em receitas renunciadas previstas para o exercício de 2026. A seguir, a gente vai falar aqui de margem e expansão das DOCC, despesas obrigatórias de caráter continuado. O nome fala por si só. E nesse cálculo dessa margem de expansão, eu vou trazer um aumento permanente de receita, estimado em 362 milhões, efetuada aqui a dedução da transferência ao Fundeb, isso vai me deixar com um saldo de 324 milhões, e considerando já uma redução permanente de despesas da ordem de 305 milhões, de programas descontinuados e contratos encerrados que não vão ser dados continuidade, isso deixa a gente com uma margem bruta da ordem de 629 milhões, que é hoje a nossa margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Outro anexo que vale chamar a atenção, anexo de riscos fiscais. Nesse anexo, se lá no orçamento eu vou alocar todas aquelas despesas que eu já estou prevendo, que eu já sei quais são, aqui eu vou me preparar para aquelas despesas em potencial, que podem ocorrer ou não, e já vou criar mecanismos aqui do que fazer caso elas venham se tornar factíveis durante o exercício. Então, demandas judiciais trabalhistas estimadas em 19 milhões, demandas judiciais totais da ordem de 898 milhões, demandas de saúde 44 milhões, somando os 962 milhões. E aí, caso concretizem parte delas, a estratégia é a utilização de valores da reserva de contingência. Em demais riscos fiscais, a gente discrimina aqui uma frustração de arrecadação. Sempre há o risco de variações durante o exercício, de não atingirmos essa meta que foi proposta. E caso aconteça, a estratégia a ser abordada é a limitação de empenho da ordem que for necessária até atingir os 129 milhões. Tudo isso aqui são despesas em potencial. Pode ser que ocorra, pode ser que não. Caso ocorram, o mecanismo de abordagem vai ser esse. Enquanto o material de apresentação era isso. Perceberam aqui, quando eu falo na minha fala inicial, de documentos que seriam obrigatórios da LDO, falávamos lá de prioridades e metas. No texto da exposição de motivos fica explicado que o anexo de prioridades e metas não é apresentado nesse momento. Então, falamos lá que o PPA, a primeira das peças orçamentárias, é quem vai ditar quais são os programas, quais são as ações, quais são as metas. Acontece que lá na Constituição do Estado, o prazo para que entreguemos a LDO é em 30 de abril. O prazo para entregar o PPA é em 15 de agosto. Então, o PPA é uma peça que ainda está em confecção, ainda está em elaboração. Então, a Secretaria da Fazenda, junto às demais secretarias, estiveram hoje à tarde sentadas discutindo o quanto de tudo aquilo que planejamos, prioridades e metas, cabem para o próximo orçamento, o quanto não. Essa é uma discussão que vai se estender e se alongar ainda. Por isso, não só neste ano, todos os primeiros anos de mandato, Guarulhos adota essa estratégia de não apresentar nesse momento prioridades e metas, porque como eu poderia fazer um recorte de algo que ainda não existe, que ainda vai ser apresentado no PPA. Angustiante, sim, entendo que as pessoas que vêm aqui discutir orçamento, no fim das contas, estão querendo saber de quanto vai para a UBS lá do meu bairro, de vai construir ou não aquela escola. Mas ainda não é momento. A peça orçamentária que define quais são as metas para os 4 anos é lá o PPA. A peça orçamentária que vai me alocar recursos e dizer o quanto eu vou gastar com construção de UBSs ou ampliação de uma escola, a LOA vai determinar essa alocação de recursos. Mas então a LDO deixa de ter importância? De maneira alguma. Ainda que seja uma lei aqui, que seja toda revestida de seu caráter fiscal,
é ela quem vai garantir o equilíbrio para que tenhamos saúde orçamentária e financeira para fazer as entregas que a gente pretende. Então, de toda forma, ainda que não tenhamos esse anexo agora e não seja o momento de discutir o detalhe da despesa, de onde vai ser aplicada, essa não é uma forma de fuga da discussão. Tanto que trouxemos a equipe completa da Prefeitura, secretários aqui representados, ainda que não seja esse o momento da gente entrar na minúcia de vai construir aquela UBS ou não, essa é uma discussão ainda que está acontecendo internamente. Quando chegar a casa aqui, em 15 de agosto, aquele PPA, lá sim vai estar muito explícito o que cada secretaria vai fazer, quantificado em metas físicas, então eu vou saber exatamente o produto que cada uma das ações vai entregar, quantas pessoas serão atendidas, quantos alunos eu vou ter abarcados por essa ou por aquela política. Aí, naquele momento, sim, estaremos todos aqui de volta e certamente essa discussão vai ganhar esse nível. Nesse momento, é uma lei fiscal que nosso maior interesse nesse momento, além de dar diretrizes, é garantir equilíbrio financeiro para que essas entregas sejam possíveis. Encerro aqui a fala da Secretaria da Fazenda. Fico à disposição para discussão, para perguntas. Retorno a palavra, presidente. Aproveitar, eu esperei para cumprimentar todas as pessoas que estão aqui. Então, em nome da vereadora Janete Pietá, eu cumprimento todos os vereadores, cumprimentar todos os secretários, diretores, funcionários públicos que estão aqui presentes. Acho que o sindicato também, o STAP, está aqui representado. Sejam bem-vindos. Obrigado, Guilherme, pela explanação, excelente explanação, como sempre. Abri a palavra aqui para os vereadores. A vereadora Janete Rocha Pietá, que se inscreveu. Então, pode subir à tribuna. A vereadora tem 5 minutos. Fala assim, no final da palavra da Janete, você encerra a inscrição. Não tá de nada, né? Ao término da fala da vereadora Janete, as inscrições... Na verdade, as inscrições já foram encerradas, tá? Boa noite a todo o público que está assistindo. Eu acho muito importante o acompanhamento da sociedade civil, porque, afinal de contas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA e a LOA, ao fim e ao cabo, são como é que o novo governo Lucas Sanches vai implementar o seu programa de governo. Então, eu quero saudar também ao presidente da mesa, vereador Wellington, e quero, pela primeira vez, conduzindo, e nele saudar todos os vereadores presentes, os secretários aqui presentes, mas eu vou me dirigir ao que expôs o técnico de grande competência, o Guilherme. Guilherme, primeiro, eu agradeço por você ter enviado antes, mas nós só recebemos hoje o texto. Eu achei um texto didático, porque você explica, permita que assim o chame, o que é a diferença de LOA, PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas isso foi bem interessante. Mas a minha pergunta, eu tenho algumas perguntas a lhe fazer. A primeira está na página 11. Nessa página, se quiser pôr ali no quadro, porque aí as pessoas percebem, você coloca muito bem que o PIB é para medir o crescimento. Você coloca que, em 2025, o crescimento está na ordem de 1 bi 90... É isso? 1 bi? Percentual, vereadora. Percentual. 1,97, né? Agora, nós estamos preparando a LDO de 2026. E, pelo visto, existe uma redução.
porque está 1,6, houve uma redução. Agora, a minha pergunta, se o crescimento reduz na página do IPCA, que é a inflação oficial, 2025 está 5,63 e 2026, em que cálculo você fundamenta-se para colocar que haverá essa projeção de 4,52, chegando em 2029 com uma redução de 3,76. Eu acho ótimo, porque a inflação diminuindo, o povo vai poder consumir mais, muito interessante. Mas em que projeção você fez essa projeção, né? É uma projeção. Em que está essa projeção? É a minha primeira pergunta. A outra pergunta é os famosos restos a pagar, que na página 13 você coloca que esse é o grande problema. E, tendo em vista que você é um técnico da secretaria, que sempre estou aqui a lhe perguntar e você sempre a me responder, quais são os restos a pagar para que você faça essa projeção de 433 milhões, né? Não é bi, mas é milhões. E, finalmente, você coloca que o resultado as metas de resultado primário nominal pode ser negativo, em que também você fundamenta para ser uma projeção de 41 milhões negativos. Sabe por quê? Porque os números têm que expressar projeções. E como você já vem da outra gestão e também continua nessa, porque você é um técnico de carreira, e aí não é nenhuma crítica, você pode muito bem nos responder essa questão. Depois você coloca que a meta de resultado nominal é 221 milhões. Isso é a redução da dívida? Como? E aí eu quero fazer aqui, para quem nos assiste, um tributo histórico e uma merecida lembrança histórica. Quando você fala de fundo de capitais, tem mais gente na ativa. Mas os da ativa de ontem é que estão garantindo os aposentados de hoje. Então, não pode colocar... Eu tendo a entender que não, mas eu queria falar para a população que todo o processo de pagamento dos aposentados não é peso, porque ele trabalhou ontem para receber a aposentadoria agora. Então, é lógico que quando você faz o fundo financeiro, o RPPS, né? Você mostra que tem menos na ativa e mais mas eu quero prestar a minha homenagem para quem contribuiu para que hoje ele pudesse se aposentar. Os de ontem trabalharam, hoje se aposenta. E nós que trabalhamos hoje, amanhã estaremos aposentados. Então, eu queria fazer uma homenagem e dizer que a gente não pode considerar negativo. A gente pode dizer que eles contribuíram. Agora está pesando? Está. Mas por que está pesando? É a questão que eu lhe faço. Muito obrigada. Guilherme. Respondo Pode cada um? responder. Vamos lá, vereadora. Falou do material, de fato. Atendi ao pedido da última audiência. Na sexta-feira encaminhei o material. Indicadores macroeconômicos, está na tela. Esses indicadores, eles vão estar lá
vai estar discriminado na metodologia de projeção de receita, anexo 2 da LDO. São indicadores trazidos do governo federal, Banco Central, projeção do Banco Central. E aí, aqui digo mais, a pergunta é boa porque eu vou fazer um recorte. Projeções lá do Banco Central de março de 2025, que é o momento em que montávamos a peça para ser apreciada pela casa, submetida à casa em 30 de abril. Naturalmente, a gente está vendo o governo federal em discussões aí. A gente está vendo o governo federal impondo contingências no orçamento. Dentre as explicações da contingência, o não atingimento das metas de receita. Então, o cenário econômico nacional, o cenário macroeconômico, ele vai sofrendo flutuações. Naturalmente, antes de apresentar a LOA, traremos aqui um cenário que seja mais atual. Então, esses números poderão ser revistos. Então, quando a vereadora questiona, por exemplo, uma projeção de PIB para 2026 menor que 2025, reflete exatamente a expectativa para o cenário econômico do país. Que para 2026, e aí ser menor não significa decrescer, significa crescer menos que 2025. Mas tudo projeções do governo federal, que nas nossas projeções de receita a gente internaliza, porque necessariamente o cenário macroeconômico reflete em nós. Reflete na atividade das empresas, reflete no dia a dia da população, e isso vai refletir aqui nos impostos que a gente arrecada. E aí a inflação, mais uma vez, projeção lá do governo federal de que ela reduza. Para nós, ótimo também se reduzir, mas projeção deles não são números criados por nós, a gente usa esses parâmetros na hora da gente fazer as nossas projeções. Restos a pagar. E aí a vereadora fala da presença da equipe técnica antes e depois. Vamos lá, sim. Restos a pagar. Tudo aquilo que a gente previu de receita para 2025, essa foi uma fala que eu tive aqui também na apresentação de resultados fiscais, até o momento se concretiza. E aí, naquele momento que eu apresentei resultados fiscais, não tínhamos ainda o encerramento até aquele momento, mas eu falava, até junho, provavelmente as receitas previstas para o exercício de 2025 vão estar em compasso suficiente para atingir a meta no final do ano. Já em maio entramos nesse compasso. Então, a perspectiva hoje de 2025 é de tudo aquilo que eu arrecado em 2025 seja suficiente para pagar as despesas de 2025. Só que não dá para ignorar todas as despesas restantes do exercício anterior. Então, por mais lá que o artigo 42 lá da LRF vai me obrigar ao equilíbrio de que eu tenha disponibilidade de caixa financeira para arcar com as despesas que eu deixo sem pagar, a lei de responsabilidade, ela fala isso de maneira agrupada. Ela confunde as fontes, ela permite que eu misture as fontes. Então, toda aquela disponibilidade de caixa, por exemplo, de recursos vinculados, suprime um déficit que eu estou deixando de recursos próprios. Atendi a lei de responsabilidade, só que na prática do dia a dia, eu não posso usar aquele recurso vinculado de uma operação de crédito, do Baquirivu, por exemplo, para pagar uma despesa própria. Então, quando eu quero pagar essa despesa própria do exercício anterior, que não foi deixado o saldo financeiro suficiente, eu sou obrigado a abrir mão de receita do meu exercício corrente para pagar a dívida do passado. Então, por isso, por que vocês ainda estão prevendo restos a pagar para o próximo exercício? Sim, porque se hoje eu abrir mão de 400 milhões que foram deixados de restos a pagar da gestão anterior para pagar com recursos dessa gestão, eu vou inviabilizar a execução do dia a dia. Naturalmente, esses restos a pagar vão sendo cumpridos, uma gestão responsável vai sempre me deixar margem orçamentária e financeira para aos poucos ir quitando esses restos a pagar. Então, esses compromissos com o tempo serão cumpridos, mas não é viável eu, de uma única vez, abrir mão de grande parte da receita do exercício corrente para eliminar essa despesa deixada pelo passado. E aí, seguindo, resultado primário negativo. Sim, o impacto dos restos a pagar vão ajudar a ser negativo. O que o projeto de receita para 2026... é suficiente para pagar as despesas de 2026. Claro que a gente está falando de receitas primárias e despesas primárias,
que são receitas primárias? São todas as minhas receitas quando eu excluo delas, por exemplo, a minha receita com rentabilidade de aplicação financeira e os recursos que eu tomo de empréstimo. Não estão considerados nas minhas receitas primárias. E lá nas despesas primárias, a mesma coisa. Quando eu desconsidero delas o pagamento de juros e amortização de dívida. E aí, seguindo então para resultado nominal. O que é o resultado nominal? Resultado nominal é quando eu adiciono ao resultado primário aquilo que eu tinha excluído. Quando eu adiciono ao resultado primário a minha conta de juros e operações de crédito e operações financeiras. Na prática, existem duas metodologias de cálculo do resultado primário. Uma delas é o resultado primário adicionado das contas de juros e financeiras, de despesas financeiras. Ou a segunda metodologia, medir o resultado nominal pela variação da minha dívida fiscal líquida. Então, são duas metodologias que, por imprecisão contábil, sistêmica, não vão dar exatamente o mesmo valor, mas obrigatoriamente tem que ser próximos. Tem que dar valores próximos. Então, quando eu vou medir o meu resultado nominal, uma forma prática de medir é medir a minha dívida fiscal líquida. Dizer que eu vou ter um resultado nominal da ordem de 231 milhões significa que eu estou me impondo como meta, eu, município, me imponho como meta, reduzir a minha dívida fiscal líquida em 231 milhões no próximo exercício. Quando fala do resultado previdenciário, vereadora, concordo com a senhora, que não é um julgamento de valor, não merecia receber a aposentadoria, o fundo a segregação de massas é necessária para trazer saúde financeira. Então, a gente vê que um fundo capitalizado, no formato que ele é construído, ele é um fundo autossustentável. Quando a gente olha para a projeção atuarial é um dos anexos do projeto de lei submetido à Casa, está lá disponível para todos consultarem, então ele vai trazer 50 anos para frente de projeção. A gente vai ver que o fundo capitalizado ele é autossustentável. A receita dele aplicada vai gerar fundos para que pague os funcionários até que não estejam mais na ativa. E romper isso foi necessário porque o formato em que foi construído o fundo anterior não era. Era um formato que levava a esse déficit permanente. Não é culpa dos beneficiários, de maneira alguma. É só a apresentação de um cenário previdenciário que se impõe. Mas, de maneira nenhuma, o município é obrigado a arcar e arca rigorosamente com tudo isso. Respondido, vereadora? Guilherme, como não temos mais nenhuma pergunta, nenhum questionamento... Tem o do E-Democracia, vereador. Chegou. Da plataforma. Chegou aí, né? Tá aqui comigo. Tá aí com você já. Tá. Respondo já? Por favor. Então, chegou pela plataforma E-Democracia, a pergunta enviada pela munícipe Rita de Cássia Aires. Quando a Secretaria da Fazenda vai fazer leilão dos imóveis que há mais de 30 anos só acumulam dívida? Nesse momento, na estrutura atual da Prefeitura, a dívida ativa é gerida pela Procuradoria Municipal. Então, na mão deles, toda a gestão da dívida e a incumbência da tratativa do que fazer, de como cobrar e como sermos ressarcidos por essa dívida. Então, nesse momento, cabe à Procuradoria a tomada desse tipo de medida. E aí ela pergunta aqui, a Secretaria da Fazenda só avança e nunca tem dinheiro. A cidade está falida? Ela conclui na pergunta. Vamos lá, responder essa. A cidade está falida, a gente vê sempre um discurso aqui de que a cidade está devendo, a cidade não paga fornecedores. Pontualmente acontece, a gente viu aqui restos a pagar da ordem de 400 milhões sem cumprir com fornecedores. Fornecedores ficaram ao final da última gestão por mais de 90 dias sem receber. E se os fornecedores não estão recebendo, naturalmente os serviços começam a ser impactados, a qualidade dos serviços começa a ser sentida pelos munícipes. Mas, apesar de ter sido assim, o final da última gestão foi também uma gestão que reduziu o endividamento do município em grande monta. O município somava lá em 2016, em 31 de dezembro de 2016, mais de 167% de endividamento em relação à receita corrente líquida. Esse era o cenário de 2016. Quando se encerra
o exercício passado, de 2024, esse endividamento cai para casa dos 35%, 37%. Então, em 8 anos, foi um trabalho de redução de dívida, de cumprir com precatórios, de cumprir com pagamentos atrasados, de pagar tributos em dia, de parcelar tributos federais que não vinham sendo pagos. Então, Guarulhos, sim, é uma cidade rica que vem tratando da dívida com muita responsabilidade, mas, naturalmente, não é algo fácil que se resolve de um ano para o outro, e a gente vê todo esse esforço em redução de endividamento e ainda resta dívida a ser paga. E a gente ainda trabalha com esse endividamento alto, e a gente ainda trabalha com problemas de cumprir nossa dívida flutuante. E o que temos como meta agora é gestão responsável. E aí as metas fiscais, as nossas metas de responsabilidade são definidas aqui na LDO. Por isso é uma peça tão importante. Aqui definimos o que é esperado, o que é justo e pelo que seremos cobrados, nós executivos, no ano que vem. Então, quando a gente se propõe a reduzir o endividamento, naturalmente, no nosso dia a dia, vamos ter que trabalhar para que essa dívida não cresça, para atingir essa meta que pactuamos aqui. Espero ter atendido a pergunta da Munícipe. Encerro a participação da Fazenda, presidente. Retorno a palavra. Muito obrigado, Guilherme. Então, encerrando a sua participação, nós também encerramos essa audiência pública da Secretaria da Fazenda. Daremos início agora à audiência pública da Secretaria da Educação. O Guilherme também vai conduzir essa audiência. E a Cíntia Tavares, que é diretora de Orçamento da Educação, está aqui também para auxiliar naquilo que for possível. Então, esclarecendo, vereadora, foi apresentado aqui na fala da Fazenda todo o material, todos os anexos, todo o conteúdo do projeto de lei 175. Então, nesse sentido, como eu expliquei, não temos aqui o anexo de prioridades e metas, que seria aquele onde as secretarias falariam o que pretendiam fazer para o ano que vem, e fica no compromisso da própria exposição de motivos a apresentação desse anexo junto do PPA. Eu falo, mas não é obrigatório que a LDO tenha um anexo de prioridades e metas? A LDO vai vigir a partir de 1º de janeiro de 2026. Quando em vigência, já vai estar presente nela o anexo de prioridades e metas. Ele só não vai ser discutido nesse momento, ele fica adiado para junto do PPA e da LOA. Então, não vou me repetir fazendo uma mesma apresentação, mas está aqui a Secretaria de Educação, como estará a da Saúde e o governo falando pelas demais, para responder quaisquer dúvidas e qualquer discussão que sejam pertinentes nesse momento. Então, fica a educação disponível. Continua aqui à disposição também, querendo voltar a perguntar para a Fazenda, sigo à disposição. Lembrando que quaisquer questionamentos que sejam pertinentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, quero abrir a palavra aqui para os vereadores. Se algum vereador quiser falar. Pode falar, vereadora. Vereadora Janete Rocha, quer falar? 5 minutos, tá, vereadora? Menos? A senhora que manda. Eu quero pedir desculpas, mas nós, vereadores e vereadoras, não recebemos, eu recebi sem anexos. Então, Guilherme, não é sua culpa, mas comprova quem está com o texto, nós não recebemos nem de educação, nem de saúde. E Fazenda se trabalha com números. Tá certo? Agora, eu acho que eu gostaria de ouvir da representante da educação quais são as diretrizes e metas na educação para o ano de 2026. Está claro que não é para esse ano. Esse ano já foi votado anteriormente. Mas eu gostaria, não é aqui valores, rubricas com valor X ou valor Y, mas eu gostaria que fosse nos informado quais são as metas
mesmo que seja genérica, sem valores, mas eu quero saber as metas, porque é um governo novo e tem um programa de governo, e se elegeu em cima de um programa de governo. É, no mínimo, necessário que se diga as metas para 2026, ao nível da educação, são essas, essas e essas. Eu não sei qual é, por isso que eu pergunto. Agora, se não responder, desculpa dizer, um governo ganha a partir de um programa de governo, ou o programa de governo foi brincadeira. Então, eu quero ouvir as metas da educação, assim como eu quero ouvir as metas da saúde. E, em cima disso, eu sou uma pessoa que fico atenta, anotando e cobrando. Cobro mesmo, porque esse é o papel do vereador e da vereadora. Então, eu peço que me dê, não números, que os números já foram altamente explicados, mas quais são as metas? A meta é o quê? Para quê? Quantos alunos? Quantas metas? Não é dizer, vou fazer tal programa em tal bairro com essas características. Eu estou insatisfeita e faço essas mesmas perguntas para quem representa a saúde e faço as mesmas perguntas para o governo. Acredito que é o Alex que está aqui representando. Para concluir, vereadora. Para concluir, estou dizendo que eu peço as mesmas perguntas, porque eu quero saber quanto vai gastar nos direitos humanos, na questão da mulher, quanto vai gastar na cultura, quanto vai gastar, Lauri, no esporte. Não valores, mas metas. O que vão fazer? Porque não dá para nos enganar, gente. Programa de governo é para ser cumprido, mesmo que seja em 2026. Quem vai conduzir? Até meia-noite, tá bom. Vereador, eu vou pedir desculpa aqui para a representante da educação para eu fazer uma fala antes, por conta dos anexos. Quando eu citei aqui anexos, anexo 2, anexo 3, são os anexos do projeto de lei, encaminhados à casa aqui em 30 de abril. Então, quando produzi o material, não repliquei novamente, porque são anexos que já foram encaminhados à casa junto do projeto de lei. Então, os anexos completos, a gente tem ali 18, 19 anexos na íntegra. Então, quando mandei o material da apresentação, de fato, não reencaminhei, mas são anexos que já são públicos e já estão na casa desde 30 de abril. E aí, vou só me permitir mais uma fala e talvez me repetir aqui. No PPA vão estar definidos quais são as metas, quais são as prioridades, quais são os macro-objetivos. Talvez seja prematuro discutir isso nesse momento, porque a gente precisa dimensionar o quanto daquilo que está prometido lá no plano de governo é possível executar já no primeiro ano. E aí a LDO está falando só de um próximo ano, só de 2026 ainda. Então, tudo aquilo que está prometido lá são metas para um governo completo. Então, montar esse PPA com bastante cuidado, saber o quanto a gente vai conseguir entregar. Lá no PPA vem discriminadinho, né? Meta para o primeiro ano, meta para o segundo ano. E dependendo do quanto a gente vai ter de disponibilidade financeira em cada um dos anos, a gente vai dimensionar o tamanho das nossas entregas, o quando eu vou ser capaz de entregar concluída uma construção de um equipamento público novo. Tudo isso vai depender da minha capacidade, do quanto de despesa eu já tenho comprometida, da ordem de prioridade que eu vou cumprir tudo aquilo que o prefeito se comprometeu. Então, talvez trazer essa discussão na minúcia nesse momento seja prematuro, mas te garanto que o PPA vai dar clareza para tudo isso. E aí, enquanto Fazenda, conduzindo um processo novo de PPA e conduzindo de uma forma que ainda não foi feita na cidade, já adianto que o material que vão receber de PPA é bastante diferente do que vimos até hoje. Então, tenho certeza que quando voltarmos aqui para discutir PPA e LOA, será uma discussão rica. Vai ser um PPA que vai deixar muito evidente
que vai ter a cara do nosso prefeito Lucas, com tudo aquilo que ele pretende, o quanto ele pretende entregar e o quando. Cíntia, por favor. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lauri. Senhor presidente, eu poderia dar uma fala aqui de 2 minutos, por favor? Você atrapalha? Ou ele pode falar? Sim, vereador, com a palavra. Eu vou esclarecer uma coisa aqui. Esse governo, ele está seguindo o que foi demandado no ano passado. Quando há uma troca de governo, a LDO, ela é em abril. Porém, de acordo com a Constituição Federal, o PPA, ele é só em agosto. Então, quando é em agosto, não dá para colocar o que vai ser feito numa LDO que está em abril, entendeu? Então, quando há uma troca de governo, a gente segue o que foi aprovado no ano passado. Esse ano, mas a lei diz que tem que fazer a PPA agora, no primeiro semestre, a LDO no primeiro semestre, então não dá para pôr exatamente o que a vereadora Janete está perguntando, porque nós não fizemos o PPA que é em agosto. Então, toda vez que tem a troca de governo, isso ocorre. De um governo para o outro, isso ocorre, não tem como fugir disso. A Constituição diz que PPA é em agosto. É no PPA que você diz exatamente o que a Janete perguntou. As metas, como é que vai funcionar, tudo bonitinho. Só que, como a LDO é obrigado a fazer no primeiro semestre, o que está aqui é basicamente uma coisa geral, os valores, geral, que foi o valor do orçamento para o ano que vem, essas coisas, mas minuciosamente só a partir que fizer o PPA. Aí sim, na LOA, vai estar no PPA, vai estar tudo descrito item por item. Mas, hoje na LDO, não dá para ser feito, porque hoje se segue o que foi decidido no ano passado no governo anterior. Basicamente, é para dar uma resposta. Eu sei que a Janete quer o que vai ser feito, quantas crianças, todos os detalhes. Exatamente, só que a LDO de 2026, Janete, eu vou explicar de novo. A LDO de 26 teria que ser feito hoje em 25. Mas, como isso aí é detalhado no PPA, e o PPA só é em agosto, no segundo semestre, não dá para dizer o que vai ser feito na LDO agora, o que vai ser feito em 26, só na PPO, no PPA e no LOA, entendeu? Porque, infelizmente, a Constituição põe o PPA em agosto e a LOAS no primeiro semestre. Então, não bate, é isso que eu estou querendo dizer. Toda vez que há troca de governo, isso ocorre. Obrigado, vereador. Cíntia, por favor. Boa noite, vereadores. Com relação à pergunta da vereadora Janete, como o PPA está sendo elaborado, juntamente com a Secretaria da Fazenda, neste momento nós apresentaremos as metas definidas, como o Guilherme falou, porque nesse momento a gente está em estudo, para ver o que vai ser atribuído a 2026, 2027, 2028, e é tudo que está no plano de governo do prefeito Lucas Sanches, as nossas metas, vereadora. Então, em momento oportuno, elas serão apresentadas de formas discriminadas. Tem 2 perguntas da plataforma, o do Johnny. No orçamento de 2026, está previsto o aumento da per capita das conveniadas? Também será apresentado na LOA, que é o momento que a gente fixará a nossa despesa. E a Rita de Cássia Aires pergunta dos uniformes e material escolar. Eu peço que ela encaminhe essa pergunta à Secretaria de Educação para o departamento responsável possa responder com mais precisão. Eu encerro por aqui também os questionamentos. Tem uma pergunta da Ana Maria de Jesus Lourenço. Ela, na verdade, ela quer usar a tribuna. Quer usar a tribuna? Ana, você tem 2 minutos, tá bom?
Assim? Boa noite. Meu nome é Ana Maria. Eu sou diretora pedagógica da instituição Núcleo Assistencial Anália Franco, escola parceira de Guarulhos há 32 anos. Eu estou na comissão das escolas parceiras. Resolvemos esse ano montar uma comissão para sermos ouvidos. Nosso pessoal está lá no fundo. Eu vou ler aqui para os vereadores, tá bom? Boa noite a todos e a todas, aos vereadores, aos representantes da Secretaria de Educação e demais presentes. Eu falo aqui em nome das entidades parceiras da área da educação, que atuam diretamente no atendimento complementar, apoio pedagógico, educação infantil, inclusão e fortalecimento das crianças, adolescentes e famílias no município de Guarulhos. Viemos reforçar a importância do terceiro setor como parceiro estratégico da Prefeitura no desenvolvimento de políticas públicas educacionais. Nossas entidades não só complementam a atuação do poder público, como também alcançam territórios de alta vulnerabilidade, promovendo acesso, qualidade e cidadania. Diante disso, é fundamental sabermos, de forma clara e transparente, se há uma proposta da LDO de 2026, previsão de aumento de recursos destinados às parceiras na área da educação. Aproveito e faço um adendo aqui, a palavra do vereador, que diz que para a LDO de 2026, ainda não está pronta, que só fica pronta em agosto, nós estamos esperando o aumento da per capita desde 2020. Então, desde 2020, a LDO não tem proposta para aumento da per capita das escolas parceiras. Tá bom? Ressaltamos que, nos últimos anos, os custos operacionais vêm crescendo consideravelmente: salários, encargos, alimentação, transportes, insumos e manutenção. Além disso, há aumento de demanda social por nossos serviços, especialmente nas regiões mais carentes. Faço outro adendo. Está muito difícil na área da educação, aliás, em qualquer área, encontrar profissionais capacitados. No nosso caso, com salário de R$3.000, as nossas funcionárias estão preferindo fazer faxina diária do que trabalhar nas creches por 10 horas para ganhar R$3.000. Ressaltamos que nos últimos anos... já falei essa parte, desculpa. Portanto, pedimos a essa secretaria que informe de forma objetiva se há previsão de reajuste nos valores dos repasses para as entidades parceiras, se estão contemplados na LDO novas parcerias ou ampliações dos serviços existentes, quais os critérios adotados na definição desse orçamento. Reafirmamos que as entidades estão dispostas a colaborar, dialogar e construir conjuntamente soluções para garantir que a educação de Guarulhos avance com qualidade, inclusão e equidade. Juntos somos mais fortes. E é com essa força coletiva que contamos com a sensibilidade e o compromisso dessa gestão com a educação e com as crianças e famílias da nossa cidade. Só para relembrar, o prefeito eleito, o Lucas Sanches, ele disse num dos comentários dele na rede social que se ele não tivesse... Para concluir, Ana Maria, por favor. Se ele não tivesse dinheiro para aumentar as creches, que ele ia pagar as escolas particulares para colocar as crianças. Nós estamos aguardando isso também, porque até isso não está feito, porque a lista de espera das crianças no município ela só cresce. Muito obrigada. Muito obrigado. Cíntia, está com a palavra. Eu levarei o pleito ao secretário de Educação e, na LOA, nós detalharemos melhor as despesas. Vereadora Fernanda Curti, por favor. 5 minutos. Bom, boa noite a todas e a todos que estão aqui presentes.
na presença do vereador Wellington Bezerra, presidente dessa comissão. Cumprimento as demais vereadoras e vereadores que estão aqui presentes. Presidente, eu vou aproveitar esse momento que nós estamos tendo aqui uma super audiência com todo mundo na mesa de uma vez só e todo mundo respondendo sobre tudo, porque eu ouvi atentamente a fala da vereadora Janete, ouvi atentamente a fala do vereador Lauri e fiquei ali com uma dúvida que eu não vou sair daqui sem tirar, que é o seguinte, é o Guilherme, o servidor, né? Se me permite, Guilherme, te perguntar se na renúncia de receitas está previsto o congelamento da UFG referente ao IPTU, conforme foi feito nos anos anteriores. Eu não consegui identificar isso, gostaria de saber se está previsto. Muito boa pergunta, vereadora. Muito boa. Quando a gente olha para o nosso histórico do anexo de renúncia de receitas, a gente vê que o volume de renúncia de receitas das LDOs anteriores era sempre muito maior, da ordem chegando a quase 300 milhões. E a grande diferença, de fato, na LDO, nesse momento, ausente o congelamento de IPTU. A Secretaria da Fazenda, como um órgão técnico, desde o princípio, nunca foi a favor do congelamento de IPTU. E aí vou esclarecer a minha fala. O congelamento de IPTU é uma medida de caráter geral. Hoje, ele retorna o valor do nosso IPTU ao valor nominal do IPTU de 2017. A gente perderia hoje cerca de 500 milhões de reais em um único ano com o congelamento de IPTU. 500 milhões de reais que poderiam ser aplicados em saúde, em educação, em todas as demais demandas de serviços públicos. E quando eu dou esse congelamento de caráter geral, por exemplo, eu estou congelando também um IPTU de uma indústria e de um comércio que poderiam contribuir normalmente. Então, a Fazenda sempre defendeu, e tecnicamente defende, que o congelamento de IPTU não é interessante nem para o município, que perde uma receita enorme, mas nem para o munícipe, que tem uma redução pequena no IPTU dele, mas uma perda enorme de serviços públicos que poderiam ser entregues. Naturalmente, essa não é uma decisão que a Secretaria da Fazenda toma sozinho. E quando expusemos isso ao prefeito Lucas, é pedido dele de que tudo bem, congelamento não é uma saída, mas também não podemos aumentar em quase 48% o IPTU do contribuinte guarulhense. Isso ficou congelado por agora 8 anos e não pode ter esse retorno que vai aumentar. Então, é pedido do prefeito que não tenhamos esse salto, esse aumento de IPTU. Então, a Secretaria da Fazenda trabalha em mecanismos alternativos de como, não congelando o IPTU, também não penalizar a população, porque é vontade do prefeito não penalizar a população com um retorno de um IPTU com 48% a mais no próximo ano. Estudamos medidas alternativas para que não seja sentido dessa forma. Então, trabalhamos numa revisão de planta genérica que vai trazer novos contribuintes à base de contribuição. Guarulhos é uma cidade que tem muitos imóveis não cadastrados, então tem muita gente ocupando o imóvel em área urbana e não paga o IPTU porque o imóvel ainda não está regularizado. Trazendo essas pessoas para a base de contribuição, a gente traz também justiça fiscal para o município. Eu consigo manter a arrecadação em bom nível sem ter que aumentar a alíquota para as pessoas, trazendo mais contribuintes, trazendo essas pessoas. Hoje a gente trabalha com uma inadimplência muito grande. A gente lança de IPTU quase R$1 bilhão e arrecada somente 500 milhões. Então, inadimplência é também um problema do município. São outras abordagens que a gente pode dar para que não tenhamos tanta perda na receita de IPTU, sem ter que penalizar aquele bom cidadão guarulhense que paga o seu IPTU em dia. Sem que o cidadão guarulhense que cumpre com as suas obrigações em dia seja penalizado com um aumento que hoje, um descongelamento, somente traria um degrau de 48% nesse IPTU. Então, o prefeito não quer que esse cidadão guarulhense de bem, que paga seus impostos em dia, sofra com isso. Então, nesse momento, o congelamento é visto pela Fazenda como algo ruim e trabalhamos em solução que não puna o bom cidadão guarulhense e que não faça ele ter esse acréscimo todo para o próximo exercício.
Respondido, vereadora? Muito obrigado, Guilherme. Tem algumas perguntas que veio pelo E-Democracia? Tem aqui, ó. Já respondeu, já? Eu tenho. Você tem aí? Tem. Mas... boa noite a todos. Não, da educação não. Ah, então tá bom. Então, da educação, nós esgotamos? Ok. Então, dou por encerrada essa audiência da Secretaria de Educação e vamos iniciar agora a audiência pública da Secretaria de Saúde. Guilherme. Repito aqui as minhas considerações sobre todo o material já apresentado, sobre todo o conteúdo da lei aqui, e fica o Anderson, responsável por responder os questionamentos dos vereadores. Já vejo aqui que ele tem perguntas do E-Democracia, então passo a palavra. Ou para os vereadores fazerem perguntas, ou para o Anderson responder aqui o E-Democracia. Então, aberta a palavra para os vereadores, 5 minutos. Se algum vereador, por favor, se quiser se inscreva agora, por favor. Algum vereador? Não? Nenhum munícipe também? Posso encerrar? Então, por favor, vereadora. Vereadora Janete Rocha Pietá. Não vai ficar, não. Esperando. Olha, com todo respeito, eu quero discordar da metodologia do que está ocorrendo aqui. Porque, na verdade, é diretrizes. Aí eu quero saber quais as diretrizes da saúde para... Lauri, 2026, nós não estamos falando de 2025. 2025 já foi aprovada. Eu estou aqui pesquisando os anexos, que tem mais de 51 páginas. Mas eu gostaria de saber, por exemplo, em relação à meta de construção de equipamentos de saúde, como o hospital lá do Taboão, que tem 32 milhões. Qual a meta de terminar? Eu sei que é feito pelo processo de parcerias, né? Então, como é que estão essas parcerias? Qual a previsão na saúde da parceria, da conclusão, as metas, os objetivos, as diretrizes para a construção do hospital lá da criança, lá no Taboão. Quero saber também se estão nas metas, diretrizes, e para 2026, tem que repetir, porque eu não estou falando 2025, eu sou uma assídua participante aqui de todas essas discussões. Qual é a previsão, a meta de conclusão das obras do hospital, dos 2 andares do Hospital dos Pimentas? Existe nas metas ou não existe? Qual a perspectiva qual é a perspectiva e prioridade desse governo? É mais no sistema básico de saúde, é no saúde da família, é mais na terceirização? Quais são as metas? Eu não estou perguntando rubrica nem valores, estou perguntando metas. E eu quero resposta.
Além disso, nós temos vários concursos que estão para findar. Existe meta de abrir concurso público para todos os servidores, de médico a enfermeira, a atendente SUS, a todos os equipamentos da saúde, todos os funcionários, como, por exemplo, quem está na farmácia, os farmacêuticos, o atendente. Existem metas. As metas são de investir mais na terceirização ou em concurso público para que supra o quadro que está totalmente defasado. Quais são as metas, diretrizes para a questão dos aumentos dos funcionários, de todos os funcionários públicos, mas prioritariamente da saúde? E, finalmente, dizer que nós fizemos uma SEI aqui na saúde. E nessa SEI, a OS continua a mesma. E quais são as metas e prioridades e avaliações dos terceirizados da saúde? Porque nós estamos falando aqui de vida, e vida não se brinca. Então, eu não quero saber tudo, eu quero metas. E eu acredito que você também, como funcionário de carreira, saberá me responder com muita precisão e presteza. Obrigada. Vai responder o Guilherme? O Anderson. Por favor, Anderson. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, servidores da Casa, do Poder Executivo, sociedade civil. É um prazer e uma honra participar de mais essa sessão. Bom, vereadora, obrigado pelas perguntas, pelas provocações, do bom sentido. A gente sabe o quanto a senhora acompanha o SUS e também como a senhora acompanha os desafios, Os desafios. O SUS, a Secretaria de Saúde, tem uma missão hercúlea. É importante dizer que cada vez mais, não somente nessa cidade, mas no estado e no país, o SUS tem maiores desafios por uma série de questões socioeconômicas. Só para a gente ter uma ideia, dentro de Guarulhos, na cidade de Guarulhos, aproximadamente 80% da população é dependente do SUS. Então, isso traz grandes desafios para este governo, para essa cidade. Importante dizer também que os gastos com saúde também são crescentes, sob todas as perspectivas, A inflação na saúde, ela tem índices maiores do que os medidos pelo IBGE, pelos índices oficiais. Importante ressaltar aqui também, na excelente apresentação aqui do colega o Guilherme, como ele bem traz, e também discutido pelo vereador, o que acontece, senhores vereadores, vereadoras e sociedade? A Secretaria de Saúde, neste momento, passa por uma discussão muito grande internamente, muito qualificada, sob gestão do secretário Márcio Chaves, onde nós estamos tendo reuniões periódicas e permanentes num grande grupo de trabalho, justamente para qualificar esse debate do PPA, justamente para trazer novos indicadores, novos programas e novas ações que realmente deem conta das necessidades dessa cidade. Com o apoio da Secretaria de Fazenda, via DPO, e volto a dizer, sob gestão do secretário Márcio Chaves e determinação do prefeito, a saúde quer dar uma nova cara para essa cidade. E isso é tão sério, isso é discutido com tanta seriedade, que nós poderíamos, de repente, vereadora, trazer aqui alguns dados, que de repente, vamos apresentar dados aqui, mas sem consistência, sem força, que não param em pé. Mas não, a atual gestão identifica isso e discute isso com tanta seriedade que foi melhor a gente
continuar a discussão, até porque a vereadora sabe também, os vereadores, que dentro da saúde nós temos diversas ferramentas de gestão. Nós temos o PPA, LDO, a LUA, que ainda serão construídas. Temos o Plano Municipal de Saúde, temos o Plano Anual de Saúde, a PAS, e tudo isso tem que andar junto com o plano de governo. Nós temos consciência plena disso e levamos tão a sério que é por isso que, ao invés de trazer alguma coisa que muito subjetiva, muito primária, muito arrazoada, e a gente entende que isso não é justo e não é legítimo, a qualificação do debate começa a partir de uma programação real dessa nova gestão, desse novo governo. Então, eu peço desculpas para a vereadora, nós não temos nesse momento as metas, que eu sei que é uma angústia, mas uma angústia boa, né? Uma ansiedade boa, mas nós não temos ainda as metas prontas, porque, volto a dizer, volto a repetir, é importante ressaltar isso, essa discussão ela é muito séria para a saúde, é muito séria para o governo, e a gente precisa dar uma nova cara, né? E tudo isso, as ferramentas, elas têm que andar em consonância. Plano Municipal de Saúde, PPA, Plano Anual de Saúde. Então, diante disso, ficam prejudicados. Importante dizer também, no caso da vereadora, que conhece bem a saúde, vejam, dentro de um orçamento histórico, isso não é dado de agora, mas pelo menos 10 anos, o grande investidor da saúde nessa cidade é o Tesouro Municipal. Historicamente, nós temos um nível de investimento na saúde, cuja fonte é o Tesouro Municipal, de 77%. 77% fonte do Tesouro, em torno de 22% a 23% financiamento federal e por volta de 3%, 4% financiamento estadual. Então, perceba como que a Secretaria de Saúde, neste momento, consegue fazer uma peça, uma proposta real, tangível e séria, quando nós estamos no momento ainda de discutir o orçamento anual. Então, perceba, se eu tenho 77% do meu financiamento como Tesouro Municipal e eu não tenho alocação desses recursos ainda dentro da pasta, fica extremamente prejudicado qualquer planejamento, qualquer meta neste momento, né? É claro, a Secretaria de Saúde vem trabalhando sob a gestão do novo secretário Márcio Chaves para revisão de processos, para aprimoramento de procedimentos, até para a gente aumentar o nosso faturamento junto às outras fontes e para reduzir a dependência dos recursos do Tesouro. Mas esse trabalho ele não é feito em poucos dias, nem em poucos meses, é um trabalho que a gente planta para colher os frutos depois. Então, eu volto a ressaltar, é impossível trazermos metas e indicadores neste momento, quando eu tenho 77% do meu orçamento vinculados aos recursos do Tesouro, né? É claro, a Fazenda traz números interessantes aqui, quanto à expectativa de crescimento do PIB, né, a inflação, e tudo isso a gente vai trazer para dentro dos nossos estudos. Mas isso é necessário que nós tenhamos conhecimento primeiro da fatia do orçamento que nós vamos ter. Quando a vereadora fala sobre metas, uma coisa é importante dizer, a Secretaria de Saúde está empenhada na qualificação do serviço, né? É qualificar o serviço de saúde, não existe nenhuma expectativa, nada de desassistência, de redução dos serviços, muito pelo contrário, né? A gente planeja, a gente aumenta, primeiramente qualificar os serviços e expandir na medida do que é possível, considerando o montante orçamentário e financeiro disponível. A vereadora também falou sobre a questão salarial, e a gente não tem condições de discutir isso, porque é uma política do município, uma política de governo, onde não, em hipótese alguma, ela é apartada, né? A saúde não discute isso de forma apartada, então é política de governo. Em relação ao IG, né? Que a vereadora trouxe, o contrato é vigente, ok? Neste momento, ele passa por uma revisão contratual, revisão de cláusulas. É importante dizer que é um novo governo, uma nova gestão, e é muito natural, prudente e zeloso que se faça isso, né? Faça uma revisão para um novo entendimento e uma nova pactuação quanto às obras, se necessário. Eu não sei se ficou respondido. Muito obrigado, Anderson. Temos alguma pergunta que veio pelo E-Democracia? Sim. A senhora Rita Cássia Aires, ela... Oi, perdão. Fica melhor, ó. Tá mais... Tá.
A senhora Rita de Cássia Aires fez pelo menos aqui umas 6 ou 7 perguntas. O senhor João Vitor também fez por volta de 5 ou 6 perguntas. Temos também uma outra munícipe, a senhora Márcia Buratino Melhado, né? Tem uma pergunta em comum aqui dos 3 munícipes que vai tratar sobre política salarial. Então, eu reforço aqui o que foi dito: política salarial é política de governo e não é discutido de forma apartada. Eu tenho várias outras perguntas aqui que eu vou solicitar que os munícipes façam de maneira documentada, porque, primeiro, elas não são alvos da LDO, né? A LDO tem uma discussão específica, que é o que está tratado aqui. Tem algumas perguntas aqui sobre concurso público. Existem, sim, concursos públicos vigentes, em andamento. Política salarial já foi discutida. Ela faz a mesma pergunta também sobre o Hospital do IG, que já foi respondido. Existem várias perguntas aqui detalhadas sobre unidade de saúde, se existe previsão de construção de unidade de saúde. Eu volto a dizer que tudo isso vai depender do tamanho do orçamento que a saúde vai ser beneficiada, né, no próximo orçamento. Falando em orçamento ainda, é claro, a gente tem a expectativa também deste crescimento, né, obviamente, mas dentro do que é possível. Lembrando que o atual governo, a atual gestão, tem como uma das missões mais importantes o equilíbrio, a prudência e a boa gestão dos recursos. Então, eu reforço aqui que os munícipes encaminhem as perguntas aqui, para que a gente possa responder de forma apartada, primeiro porque não são alvo da LDO, e tem alguns detalhes que envolvem diversos departamentos. Muito obrigado, Anderson. Então, como não temos mais nenhum inscrito, dou por encerrada a audiência pública da Secretaria de Saúde e daremos início agora à audiência da Secretaria de Governo. Boa noite a todos. Cumprimento os nobres vereadores em nome do presidente que está conduzindo os trabalhos, o Wellington Bezerra, e cumprimento as vereadoras em nome da nobre vereadora Janete Rocha Pietá. Quero aqui responder algumas perguntas que nos foram direcionadas através da plataforma E-Democracia. Quem fez as perguntas foi o munícipe Aleixo Marques. A primeira pergunta, ele fala com relação a como podemos visualizar a programação para reajuste dos servidores públicos para 2026. Veja, isso ainda não podemos tratar neste momento, porque acabamos de conceder há pouco a questão do reajuste, né? No próximo exercício, a questão de reajuste ela será discutida juntamente com a Secretaria de Gestão e o sindicato pertencente à categoria. É assim que funciona. A segunda pergunta é qual a programação para o plano de carreira dos servidores da saúde? Vejo como uma pergunta muito vaga, porque dentro da Secretaria de Saúde tem diversas categorias, portanto, diversas carreiras. Então, eu não sei qual carreira específica a pergunta se trata. Então, eu entendo que a resposta encontra-se prejudicada. Na mesma senda, faz a pergunta para a Secretaria de Educação também. Qual o plano de carreira dos servidores da educação? Na educação, nós temos diversos planos de carreira já existentes, de professores de educação básica, educação infantil, assistente escolar, enfim, diversas funções também, dos quais já temos também vários planos de carreira. Então, também não sei a qual plano de carreira o Aleixo faz menção aqui. Uma outra pergunta é qual a previsão para o auxílio alimentar dos aposentados, tendo em vista que muitos não se aposentam por conta do auxílio alimentação VR. Não incorpora aposentadoria, visto que não há previsão legal, né? Aqui estamos tratando de uma questão diretamente do IPREF, né? E uma última pergunta aqui do João Vitor Campos dos Reis, ele fala, boa noite, pergunto à Secretaria de Governo sobre a previsão da realização do concurso público.
nós tivemos diversos concursos que estavam na iminência de serem expirados e a Secretaria de Gestão fez a sua prorrogação. E também há previsão do prefeito Lucas Sanches de fazermos novos concursos públicos em diversas áreas e de diversas secretarias, né? Para isso, a Secretaria de Gestão está elaborando um estudo que for encaminhado através de um processo SEI para todos os secretários se manifestarem, informando a Secretaria de Governo qual a necessidade de cada função. Munido dessas informações, veremos qual a necessidade e, então, verificaremos a necessidade ou não de abertura de novo concurso. Foram essas as perguntas que nos foram direcionadas. Obrigado a todos. Boa noite. Vou abrir aqui. Calma aí, vereadora. O vereador Guto Tavares, ele se manifestou anteriormente. Tem 5 minutos, vereador. E logo após a senhora, vereadora. Boa noite a todos os colegas aqui presentes, servidores públicos especialmente, na figura do Alex, todos os secretários, secretários adjuntos, servidores públicos da Prefeitura, na figura da Carlinda, todas as vereadoras e mulheres aqui presentes participando, e o Guilherme, né, em nome do Guilherme, e todos os técnicos da Prefeitura, porque a gente percebe cada vez mais que as políticas públicas elas têm que ser feitas com evidência. Então, é fundamental, para você fazer uma política pública com evidência, é fundamental você se cercar de bons técnicos, né? A minha intervenção aqui, secretário Marcos, eu vejo ali, o Rodrigo, estou vendo aqui todos os secretários presentes aí, todos vocês, obrigado pela presença. É uma véspera de feriado e a gente está aqui trabalhando, fazendo a nossa função, bem como os demais colegas vereadores. Vejo ali também o Gustavo Mesquita, o Clebinho, acho que o Rafael Marques está ali, o Rafa Marques também. Na verdade, senhor presidente, também cumprimentar a vossa condução dos trabalhos, acho que é uma primeira oportunidade aí, né, o nosso vice-líder de governo, ao lado do líder de governo, fundamental fazer essa troca de experiências para a gente poder caminhar aqui bem para a questão orçamentária da cidade de Guarulhos. Eu vim a essa tribuna fazer aqui algumas considerações, especialmente, não é nenhuma pergunta, mas um reforço do que eu vejo que já chegou de algumas demandas para a mesa poder se posicionar, porque eu vejo ali também a diretoria do STAP, diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Guarulhos. E a gente percebe que é uma categoria muito atuante, né, para estar aqui numa véspera de feriado, preocupado com as questões orçamentárias da cidade. E a principal preocupação, Alex, demais secretários, em relação especificamente hoje aqui, eu sei que não dá para responder ainda a questão do reajuste dos servidores, mas que a gente comece a se preparar, que a Prefeitura, o governo, comece a se preparar para que a gente possa ter, no próximo ano, a condição de dar um reajuste salarial mais justo, né, melhor, com mais reposição para os servidores públicos municipais. A gente entende as dificuldades orçamentárias da cidade. Guarulhos é uma metrópole, muitas vezes administrada como província, em alguns momentos. De fato, o nosso orçamento, se comparado a Campinas, Osasco, outras cidades do mesmo porte, ele é infinitamente menor, né? Como é que pode? Guarulhos tem um orçamento de 7 e Campinas quase 11, sendo que Guarulhos é uma cidade maior. Alguma resposta nós teremos que dar para isso. E a resposta ela não pode, muitas vezes, ser não conseguindo atender a demanda dos servidores públicos que tocam a cidade de Guarulhos. Então, fica registrado aqui esse apelo desse vereador, tenho certeza que de toda a Câmara Municipal, porque quando tem uma votação aqui pesada, difícil, polêmica, como foi a questão do reajuste, não o vereador que vota contrário, não é que ele é contra o servidor, mas ele está seguindo ali uma condução governamental para poder equilibrar as contas. Mas fica esse registro da nossa parte para que a gente possa buscar no próximo ano minimamente repor a inflação, ter ganhos reais, porque nos últimos 8 anos anteriores não tivemos isso. Foi um governo péssimo para os servidores públicos de Guarulhos e a gente tem certeza que essa não é a vontade do atual prefeito Lucas, não é a vontade do atual governo, de que deixe essa marca ao final da administração. Fácil não é, porque se fosse fácil já teria resolvido. É muito bom vir aqui, votar, ficar feliz e sair bem na foto com os servidores. Não é fácil o desafio, mas a Câmara Municipal vai estar junto aqui para ajudar a buscar esse equilíbrio. Para encerrar, tem uma questão muito ligada aos servidores públicos também, que são os trabalhadores braçais.
São cerca de 1.200, se eu não me engano, que ainda não têm o seu salário pago, mesmo um salário mínimo. Para poder atingir o salário mínimo é através de bônus. Acho que a cidade de Guarulhos também pode fazer esse avanço. Já conversei com o secretário de gestão, ainda num outro momento já foi feito. Me corrige aqui agora o Alex, que já foi empenhado, então não estava bem informado em relação a isso. Mas então, se já foi feito, é que a gente nota um avanço civilizatório no tratamento com servidores públicos, que é o que a gente mais quer e precisa aqui na Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Alex. Desculpa, vereadora, desculpa. Com a palavra, vereadora Janete Rocha Pietá. O seu sorriso, para mim, me constrangiu. Desculpa. Eu estou sempre sorrindo e eu sou movida a sonhos e utopias. Por isso é que eu tenho energia. Então, eu tenho muita consciência do meu papel de fiscalizadora, não só de fazer projetos de leis, mas também indicar. A Secretaria de Governo é a grande secretaria. E nela, tirando as grandes receitas, que são de educação e saúde, né, onde o poder municipal repassa 77%, e aí eu gostaria de fazer também umas perguntas ao doutor Alex. Doutor Alex, qual está sendo a relação e a perspectiva de diretrizes orçamentárias e quais são as negociações com o governo do Estado e federal para aumentar os recursos para que venha para a nossa cidade? Porque a nossa cidade, o Tesouro Municipal tem mais ou menos a projeção de 77, e como é que está essa relação? Porque eu acho que cabe ao secretário de governo ter essas relações com os outros poderes. Eu não fiz essa pergunta antes porque estava aguardando para o secretário de governo. Além disso, eu gostaria de fazer perguntas específicas. Eu sempre defendi a Secretaria da Mulher e não a Subsecretaria da Mulher ligada aos direitos humanos. A minha pergunta é: há perspectiva de uma nova concepção dessa função, tendo em vista que nós, mulheres, somos 52% da população? Então, é uma crítica e também uma pergunta. Há previsão de mudar esse nome? Depois, sobre as questões de metas e diretrizes para a cultura. Eu vou pedir aos vereadores aqui atrás. Por favor, vereadores. Eu vou perguntar ao secretário de governo. Na cidade tem um patrimônio que se chama Candinha, que é um patrimônio fundamental, que tem resquícios de senzala e que é um patrimônio negro. Eu quero saber se a Casa da Candinha. Eu quero saber quais são, se tem metas de concluir e preservar esse patrimônio histórico. Metas e diretrizes, não valores, né? Para concluir, eu tenho também... Aumentou-se muito a questão dos problemas climáticos e a Defesa Civil tem hoje que enfrentar, às vezes, enchentes. E aí eu quero perguntar, quais são as metas, tendo em vista as mudanças climáticas, a estruturação da Defesa Civil, para que ela possa cumprir realmente a sua função? Existem metas de aumento do auxílio, aluguel ou auxílio? Metas, previsões. E, para concluir, a questão de esporte. Eu sou uma desportista e Guarulhos não pode ficar apenas como futebol, como prioridade. Eu defendo que em cada região tenha
descentralização, isso é meta, descentralizar os serviços e essa política pública de esporte. Para concluir, vereadora. Já falei, você está correndo com 5 minutos, hein? E termino dizendo isso. 7 já, vereadora. Não, 7. falta uma só. Em relação aos cemitérios, eu estive recentemente no cemitério, infelizmente, no momento de morte de uma servidora, Dani, e todos estão trabalhando de formas precárias. Eu queria saber quais as metas para... Não estou vendo. Já deu 5? Traz aqui o telefone para me ver quanto tempo que está marcando. Então, os serviços públicos, eu estou marcando porque eu achei que o meu tempo foi... chegou agora, 5 minutos. Os serviços públicos, cemitério, e também as metas para a questão do lixo e do tapação de buraco. Quais são as previsões? Né? Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Deu 5 minutos e 27. Obrigado. Eu preciso ajustar aqui o meu relógio, que Pela está ordem, presidente. zoado. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Vamos lá. Vou responder aqui as perguntas. Aproveito o ensejo para cumprimentar alguns secretários que vejo aqui. Não vou nominá-los para não cometer alguma injustiça com os que eu não ver e não nominá-los. Também, em nome da Renê, cumprimento a imprensa aqui presente também. Vereadora, sobre essa questão dos recursos juntamente ao governo federal e estadual, o nosso secretário de governo, Santiago, que faço aqui a representação do governo, ele tem uma atuação muito grande juntamente nesta captação de recursos, principalmente aquele que tange fundo a fundo. Mas aproveito aqui a oportunidade para dizer que, lamentavelmente, nós tivemos uma perda expressiva, principalmente no que tange a Secretaria de Educação. O governo federal deixou de repassar para a educação em torno de 60 milhões referente ao salário educação, que era destinado exclusivamente à alimentação dos nossos alunos. Então, hoje, o Tesouro Fonte 01 é responsável por alocar aproximadamente 150, 160 milhões para dar conta da alimentação. Então, nós tivemos uma perda expressiva nessa questão. Mas, não obstante a isso, o nosso secretário continua atuando junto ao governo federal para tentar reverter esta questão. E ao governo estadual tem uma interlocução muito próxima e muito grande. Sobre a questão da sub da mulher, né, que a senhora perguntou, tanto o secretário de governo quanto o prefeito estudam uma reestruturação administrativa, né, e este estudo contemplará o que será feito. Eu não tenho conhecimento com relação a isso, mas eles estão analisando como que será feito. Com relação à questão da cultura, obviamente que penso que a Casa da Candinha é algo que terá andamento com relação a isso. Eu vi o secretário aqui, estava presente, está aqui inclusive, falamos disso recentemente, é algo sim. A senhora não conhece ele, vereador? Está ali, ó. Então, nós temos, sim, com certeza, ampliado os serviços de cultura na nossa cidade, porque também é uma das prioridades do nosso prefeito. Com relação à questão que a senhora falou dos problemas climáticos, eu não consegui entender muito essa pergunta, e a gente não tem muita gerência com relação... Aí é só o criador lá em cima. Eu não entendi a pergunta. O problema climático é só Deus, pô. Tem que falar com o chefe lá. Secretário, está funcionando. Deveria estar funcionando. Não está, agora. Secretário, as emergências climáticas são... Nunca teve tanta enchente em Guarulhos como está tendo hoje, principalmente no centro.
e o nível de água está muito alto. Agora entendi. Então, a Defesa Civil precisa de ser equipada para socorrer, tanto sobre o ponto de vista, por exemplo, estou dando um exemplo, pode ser que não, um bote para poder chegar ao lugar de enchente, não é isso, coronel? Ou o aumento do salário aluguel, o salário social, para a habitação é aluguel e Habitação pois é. E eu nem perguntei, aproveito para perguntar mais uma coisa, como é que tá as ações civil públicas, se há perspectiva, como é que se resolve esses problemas, porque cabe a habitação e a Defesa Civil dar suporte aos moradores em situação de incêndio, de situação de enchente. Por exemplo, os moradores de rua, num frio desse, aumentou. Você vê a loucura. Essa semana, mudança climática é isso. Nós estamos vivendo do extremo frio ao calor, sabe? Isso aí dá conflitos, né? Então, mudanças climáticas e a implicação ali no departamento que eu muito respeito de Defesa Civil. Defesa Civil, muito representada pelo nosso Coronel Pires, que aqui se faz presente, inclusive, tem lá toda a estrutura para fazer atendimento a essas demandas. Inclusive, tem um bote, não tem, Coronel? Ah, então é isso. Com relação ao esporte também, nosso secretário também aqui está presente. Nós estamos ampliando também o serviço de esporte na nossa cidade. E não só isso, quando a senhora fala da descentralização, não bastasse, através da Secretaria de Esporte, pela Secretaria de Educação, nos nossos CELs, que são 13 que nós temos espalhados na cidade, nós temos também todos e diversos esportes que aqueles equipamentos fornecem às comunidades locais. Com relação à questão do tapa-buraco, nós também iniciamos uma operação já há algum tempo, grande, porque estávamos sem contrato deste serviço e agora, já em fase de regularização, estamos operacionalizando este serviço. Acho que foram essas perguntas, vereadora. Do cemitério que a senhora perguntou, a senhora falou sobre cemitérios, o que você... sobre a questão da estrutura para os servidores. Nosso secretário também está aqui presente, que é o Lúcio. Falávamos a respeito disso, coincidentemente, na semana passada, de fazer uma reestruturação com relação a isso. E também estamos elaborando, vereadora, uma reestruturação para melhor atender tanto os nossos servidores, quanto estruturar os nossos cemitérios. É isso. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, secretário Alex. Com a palavra, vereador Rafa Marques. Boa noite, senhor presidente. Parabéns pela condução dos trabalhos. Demais vereadores, público que nos acompanha. Também cumprimentar todos os secretários aqui presentes. Já fiz boa parte do diálogo e vamos em frente. O Guarulhos precisa crescer. O técnico, o senhor Guilherme, foi muito assertivo nas palavras dele quando ele fala da renúncia fiscal. A vereadora Fernanda mencionou sobre o congelamento dos recursos de IPTU. E o que eu tenho impressão, e até faço a pergunta para a mesa, em especial ao nosso presidente, nós trabalhamos esse orçamento de 25 com a votação de 24. É isso, presidente? Não, o orçamento, a minha pergunta, vereadora Janete, o orçamento que a municipalidade dispõe para o exercício 25 é o orçamento do ano passado, correto? Positivo. Tá, vamos lá. E o orçamento do ano passado, 2024, desde 2017, é do ex-prefeito Guti, né? E o que nós percebemos na parte financeira da cidade, de forma mais didática, o caixa da cidade, o bolso da cidade, ele vem experimentando ano a ano uma defasagem na arrecadação. Isso por conta de uma má política, na verdade, uma péssima política arrecadatória, onde tivemos diversos problemas, inclusive na área fiscal, lá na Secretaria de Fazenda, com os inspetores fiscais, querendo o ex-prefeito ganhar votos e ganhar eleição
atacando ou criticando os reajustes de IPTU, e hoje, infelizmente, nós iniciamos aqui o mandato do nosso prefeito Lucas, juntamente com essa Câmara, com o orçamento da cidade mais apertado. Eu espero que nosso prefeito Lucas e o corpo técnico aqui presente não adote e não vai adotar essa política de justiça fiscal como plataforma política. Pelo contrário, nós temos um corpo técnico e esse corpo técnico encontrará certamente medidas para que a gente consiga aumentar a arrecadação. E por que aumentar a arrecadação da cidade? Porque, por exemplo, foi falado aqui pelo vereador Guto Tavares sobre os servidores, que amargaram e amargam 8 anos de achatamento salarial. Não sei se o pessoal do STAP está aí ainda. Estavam aí. Parabéns à diretoria do STAP que aí está. Sabe dessa luta e sabe o quanto nós servidores, e eu enquanto servidor também, nós sofremos por conta de não termos a receita própria para aumentar minimamente ou dar o reajuste, né? Dar o reajuste em paridade com a inflação. Bom, eu só quero deixar registrado aqui que eu, enquanto candidato e agora vereador, eu vou militar muito para que nós tenhamos receitas próprias para a segurança pública e para o servidor público também. Porque a segurança pública ela só é lembrada quando o calo aperta. E muito se delega ao Estado, e o Estado aqui em Guarulhos faz um papel reverso. É o primo pobre emprestando para o primo rico. A cidade que paga aluguel de próprio, paga de delegacia, próprios do Estado que poderiam ser pagos os aluguéis pelo Estado, são pagos pela Prefeitura, ou seja, um orçamento que já é reduzido para a segurança, a gente tem que emprestar e abrigar aqui o Estado. Enquanto isso, nós temos aí na nossa GCM um dos piores salários do Alto Tietê e o servidor de entrada aí na GCM ganhando R$ 2.390. Acabei de conversar com um colega ali, este é o salário do servidor por conta de uma má política do ex-prefeito Guti. E eu espero e irei cobrar para que a gente consiga, seja por meio de emendas, não é o momento, eu entendo que é na PPA, vereador Geraldo, eu entendo que não é o momento, mas eu quero deixar aqui consignado a fala desse vereador enquanto defensor da segurança pública e dos servidores como um todo. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Um breve adendo à fala que eu fiz anteriormente aqui, mas antes só cumprimentar o secretário João também, que está assinando muito bem as coisas, assinou um documento que chegou à casa aqui, ajudando a condução dos trabalhos. Lúcio, o secretário Lúcio também, que faz um trabalho brilhante. Mas brevemente aqui, só para fazer um adendo, na minha fala anterior eu mencionei sobre os servidores operacionais da Prefeitura. O secretário adjunto Alex fez aqui uma ponderação, e eu quis dizer, secretário, que a gente ainda espera chegar à casa o projeto de lei, que foi um compromisso assumido pela gestão, com a casa para formalizar. De fato, já está sendo atendido, são cerca de 1.600 servidores operacionais. Muito importante esse gesto do governo no entendimento com o sindicato, mas a gente aguarda chegar, e o que eu tenho de informação é que, inclusive, se atrasar um pouco, porque tem questões até de reestruturação, será feito retroativo para que esses servidores operacionais eles tenham o mínimo, que é o básico, que é um salário mínimo para poder trabalhar em qualquer lugar aqui do Estado de São Paulo ou do Brasil. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador. Vereador Kleber Ribeiro, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos dessa casa. Gostaria aqui de parabenizar o subsecretário Alex, aqui na pessoa também do secretário Santiago, falar vereador secretário Santiago. Haja visto que Vossa Excelência, todos os demais, responderam muito bem as perguntas aqui elencadas, até eu teria perguntas para fazer aqui, mas a vereadora Janete já expôs diversas e a gente conseguiu chegar nesse denominador comum. Parabéns por responder 10 minutos de pergunta. Deus abençoe. Muito obrigado, vereador Kleber Ribeiro. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrada a presente audiência.